Como conectar estratégia com criatividade? Seja muito bem-vindo a mais um Tudo que você sempre quis saber sobre marcas, mas tinha vergonha de perguntar. Hoje a gente está aqui de novo com o Diego Piovesan, que é professor aqui na Brandster no curso de Criatividade Aplicada e Gamificação no Branding, para responder duas perguntas, na verdade três, de dois alunos nossos, que estão propondo essa discussão de conexão entre criatividade e branding, a estratégia da marca, ou de como pegar a estratégia e desdobrar num processo criativo. Seja muito bem-vindo de volta, Diego. Muito bom, prazer estar aqui com vocês e para falar de criatividade é algo que me brilha os olhos. Hoje a gente vai responder a pergunta de dois alunos, do Douglas de Balneário Camboriú. Essa é uma pergunta que a gente estava bem antiga lá no arquivo, se não me engano ele mandou essa pergunta em 2019 e aí a gente ia gravar em 2020, veio a pandemia. E outra mais recente, do André Goldner, que a gente recebeu nos comentários no YouTube. Vou começar pelas do André, que se divide em duas, né? Branding tem muita técnica, muita metodologia, muitos indicadores. Onde é que entra a criatividade nesse processo? Vamos lá. Talvez minha resposta ela seja um pouquinho longa, tá? A minha vai ser também. Eu parto do pressuposto que criatividade é uma habilidade nossa enquanto seres humanos, né? O que nos diferencia dos outros animais é que nós podemos transformar a partir da nossa imaginação, do nosso repertório, as coisas que a gente usa e faz. Então, uma das coisas essenciais para que a gente seja mais criativo é repertório, né? É utilizar da nossa bagagem, das nossas experiências, daquilo que nos transforma isso. Se a gente está olhando para a estratégia, ou se a gente está olhando para o branding, a gente está olhando para uma relação que vai apontar um direcionador para aquela marca e potencializar a identidade daquela marca, a gente está querendo gerar sentido para ela dentro de uma cultura, dentro de um ambiente onde ela está. E a criatividade e a estratégia, elas são co-irmãs ali, são parceiras nisso. Por quê? Porque quando a gente está falando de criatividade, eu gostaria de tirar qualquer talvez olhar de que criatividade é um dom divino que só artista tem. E não é. A criatividade é uma habilidade nossa, como eu já tinha comentado. E como habilidade nossa, ela está no nosso cotidiano, ela está no nosso dia a dia, ela está no nosso DNA. Quando a gente olha isso para o ponto da estratégia, a criatividade é a nossa inteligência se divertindo, como Einstein fala. E essa frase ela é muito rica para conduzir a criatividade para a estratégia, para o branding. Por quê? Porque quando a gente olha para um posicionamento possível daquela marca, para teses de caminhares estratégicos que a gente venha fazer para aquela empresa, a gente está projetando futuros e a gente está sendo criativo num olhar desses cenários. E a criatividade ela está nos ajudando a potencializar as decisões estratégicas. Então, a criatividade ela não está só no campo da construção da imagem final da marca, da identidade visual, não é isso. Ela também opera em discussões, em identificações de insights a partir das coletas de diagnóstico, de definições estratégicas que a gente vai ter para um caminho ou para outro para aquela marca. E esse olhar ele se faz a partir do quê? Do repertório, que está constituído. Então, as palavrinhas, muitas vezes estratégia ou criatividade, elas são, nesses casos, às vezes operadas para definir, às vezes, até setores de empresas, né? O setor de estratégia, que é o setor separado do setor de criatividade, não se conversa numa reunião que ninguém se entende. E o setor criativo é o setor que constrói criativamente uma campanha publicitária ou algo do tipo. Mas, gente, o criativo, né, esse profissional que é dito como criativo, esse designer, né, esse diretor de arte, esse copy, redator, ele está sendo estratégico também quando ele decide determinada palavra. E o estrategista, quando ele está definindo caminhos, ele está por esse repertório sendo criativo numa construção de uma tese de posicionamento. Então, são co-irmãs. Nós, enquanto habilidades, precisamos trabalhar as habilidades estratégicas de decisões e habilidades criativas de repertório e associação para a gente conseguir unir isso junto. Para dar uma dica boa de livro para o André, e claro, para quem está aqui, tem um livro muito bom do Martin Neumeier chamado The Brand Gap. Cara, a proposta toda inicial do livro é que profissionais criativos e profissionais estratégicos estão de lados extremos de um canyon e que a gente precisa estabelecer uma ponte. Até roubei um pouco dessa metáfora com os créditos, né, num curso que eu dou de design estratégico de marca. Mas, assim, o que eu acho que cria isso? E aí eu compreendo que você já está olhando para uma visão
holística. Para mim foi importante separar para depois unir. Tá? Eu vejo muitos profissionais, aí falando mais de branding, que não é só repertório que falta, repertório de conhecer de várias áreas, né? Não só de branding. É que ele fica no meio do caminho onde ele não opera um projeto nem estratégico e nem criativo, tá? Onde ele fica meio que refém de ferramenta, modus operandi, do modus operandi, eu vou trabalhar propósito, golden circle e arquétipo e eu criei um posicionamento. E fica esperando que muitas vezes a ferramenta que ele vai estar usando vai dar o resultado. E aí quando a gente fala de estratégia, dá medo, porque estratégia significa... Cara, eu tenho que fazer pesquisa, eu tenho que coletar dados, e tem. Mas também há uma expectativa de que fazer pesquisa e coletar dados vai dar uma resposta. E o que não se percebe é que a gente tem que usar primeiro a criatividade para definir o problema, a pesquisa para conseguir algumas respostas ou numa qualitativa mais insights, e aí você tem que interpretar aquelas respostas para tirar insights criativos de solução. Então, um trabalho de posicionamento é essencialmente um trabalho que envolve criatividade. As duas coisas, né? Porque quando eu estou pesquisando, quando eu estou entrevistando, estou fazendo uma pesquisa etnográfica específica para olhar para aquele grupo de pessoas, eu vou ter micro-insights ali. Sim. Né? Insights de comportamento que vão me definir, opa, as pessoas estão olhando para esse ponto aqui que ninguém mais está. E daí minha tese estratégica, ela nada mais surgiu de uma associação a partir de um olhar, ou seja, da criatividade se divertindo junto com aquelas informações que estavam ali. Cara, mas é bizarro, porque assim, a maior parte da audiência que a gente tem aqui, dos alunos no curso, são profissionais que vêm da área criativa, tá? Profissionais naturalmente vêm de uma área de comunicação, design, publicidade, temos profissionais de outras áreas, mas eu sei, porque a gente pesquisou, que essa é uma base grande, não só dos profissionais que acabam indo se interessando pela parte de branding, mas que estão na nossa base. E aí, quando a gente vai abordar o tema de pesquisa, primeiro tem uma resistência a qualquer forma de pesquisa que seja mais técnica, pelo medo de errar, mas quando a gente fala de modelos de pesquisa mais abertos, como Consumer Insights, há um medo por ser justamente um processo mais aberto, um processo menos delimitado, um processo com menos passo a passo. A gente chegou a ter curso de Consumer Insights, que eu vejo o tempo todo em demandas de vagas para profissionais de branding como algo altamente desejável, conhecer técnicas de Consumer Insights, e a gente tirou do catálogo porque não vendia. Parece que a pessoa não está preparada para dialogar com a insegurança de um trabalho que é mais aberto e criativo, porque ela quer o passo a passo, e design muitas vezes cai no passo a passo, mas também não está preparada para lidar com uma discussão mais metodológica de pesquisa de mercado, que a gente tem como curso também. E daí também cai dentro de um ponto, né, Guilherme, que é entender a ferramenta como um fim do processo, e na verdade ela é um meio do processo. A pessoa vira refém, né? A pessoa não pode virar... A ferramenta ela não pode engessar o processo, ela é um auxiliador para aquilo. E às vezes aquela ferramenta não vai ser útil dentro do teu processo, porque às vezes vai ter marca que tu não vai ter que trabalhar com arquétipo. Não vai precisar, porque ela não tá te sugerindo aquilo, às vezes os atributos já identificados já te dão o tom, né? E às vezes eu tenho que seguir a cartilha. E qual é o principal bloqueio que bloqueia criativamente a gente dentro disso? A gente criar limitação demais. A gente ser podado antes da gente divergir, como, né, o design thinking vem e aborda com a relação do diamante duplo, né? Primeiro diverge, depois converge, depois converge. Mas o que é o diverge? Traz o máximo de repertório possível, um repertório ali garimpado de muitas conversas, pesquisas, olhares e tal, e não só ChatGPT, tá, gente? Por favor. Mas garimpado de uma máxima de olhares, e que daí eu acho que bate, porque daí sempre vai ter uma bengala para justificar o porquê que a pessoa não foi um pouquinho além, né? Tempo, sim, custo, verba, né? Talvez o cliente não pôde estar junto, ou a pessoa ainda talvez tenha medo de colocar os stakeholders juntos na mesa para discutir. E às vezes o cliente não pôde estar junto
vai ter a situação, mas não houve uma estratégia adequada para botar o cliente, junto, né? Um processo comercial, um contrato para ele estar junto. Um contrato para ele estar junto, né? Uma predisposição para ele estar junto. Então, esses movimentos, eles são importantes. E daí, um ponto legal é eu dizer o seguinte, eu gosto muito de um olhar da antropologia que fala, principalmente da antropologia visual, que fala que a nossa visão, ela é limitada. É ponto, né? Eu estou olhando para cá, para a câmera, e quando eu estou olhando para a câmera, eu não estou olhando para o Guilherme, né? Eu vejo aqui um desfoque. Que é mais bonito até. Mas eu não estou olhando. Por quê? Porque eu tenho essa limitação. E a partir do momento que eu estou olhando, entendo que a minha visão é limitada, eu entendo que as minhas percepções também são limitadas. E se eu estou olhando para ti aqui, eu não estou lá naquele atrás de ti vendo um outro ângulo do Guilherme, que pode ser, na verdade, numa metáfora, uma situação da empresa. Que eu preciso muitas vezes ter olhares distintos de outras pessoas junto comigo para poder associar isso em insights, em teses diferentes, em perspectivas diferentes para criar um 360 daquela solução. Então, muitas vezes também é um erro do estrategista solo de achar que por meio das ferramentas que ele adquiriu, que ele comprou, dos cursos que ele fez, ele é o único em chegar naquela solução. Exatamente. Isso é um risco, tá? Gigante. Mas o problema é a miopia. Né? Porque você pode abrir, puxa, será que outros já chegaram nessa solução? Será que outros têm a mesma dificuldade? Quando a gente fala de profissionais que estão lidando na nossa área, que eu falei que é a nossa base, e que são altamente criativos, são profissionais que tendem a valorizar a criatividade ou a ideia da autocriatividade. Talvez alguns achem que é dom, acho que a maioria não, mas se a pessoa acha que é dom, como é que é essa criatividade na hora que você vai desenvolver teu próprio processo? Claro, você fica assim, não, eu preciso que alguém me diga como ser criativo, eu preciso que alguém me diga como ser estratégico. E tudo bem, a gente pode buscar repertório, faz sentido, mas não tem essa abertura para possibilidade. Você falou, por exemplo, do duplo diamante. Eu estava desenvolvendo uma maneira de deixar mais claro um processo de posicionamento de marca e eu cheguei num triplo diamante. Eu falei, nossa, que legal, eu subverti a ferramenta. Eu fui pesquisar. Um monte de gente chegou na mesma conclusão. Já fiz um para educação. Né? Exato. Falei, pô, e aí não vira aquela coisa do, eu não fui original. Não, que legal, porque deixa eu ver como essas pessoas pensaram naquilo. E aquilo foi um meio para tu chegar no teu fim. E como é que aquelas pessoas estão usando aquilo de uma maneira diferente? Então isso vai enriquecendo, mas a gente tem um modelo de educação que é aquilo, né? O professor te diz como tem que fazer. A gente está vivendo no meio de gurus de internet que vendem, eu vou te dizer como fazer de uma maneira que a sua vida vai mudar. Que tu vai ganhar não sei quantos mil, né? E não funciona. Cara, assim, a ferramenta que funciona para você pode não funcionar para mim, ou pode não funcionar para mim nesse momento, ou pode não funcionar para mim nesse momento com esse cliente. E depois pode rolar numa outra situação. Exatamente. Mas a pessoa quer engessar o próprio processo criativo buscando o modelo mágico. Eu gosto muito do exemplo dos anos 70, 60 do Batman, do cinto de utilidades dele. Ele tinha lá naquele cinto de utilidades, lá o batirangue, não sei o que, né? Várias ferramentas. E é entender que muitas vezes você, estrategista, criativo, enfim, que está ali no processo de construção ou da gestão propriamente da marca, vai utilizar ferramentas adequadas para a necessidade, não que é aquela, né? Qual é a máxima do Business Model Canvas, né? Que todo startupeiro utilizava um Business Model Canvas. Mas, gente, às vezes eu estou criando uma startup que não vai conversar com aquilo que o Business Model Canvas está me dizendo. Às vezes as perguntas que estão ali não são relevantes. Não são relevantes. E as perguntas que são relevantes não estão naquele canvas. Exatamente. Aí você está preso em um modelo. Daí tem uma perguntinha que eu acho que qualquer estrategista criativo estrategista tem que utilizar, que é e se? Não o e se depois que deu merda, tá, gente? Não isso, é o e se antes, tá? E se eu tivesse feito? Não. E se eu for por esse caminho? E se esse público consumisse esse produto? E se uma pandemia acontecesse? Isso dá muitos tons de estratégia, muitos tons de olhares para caminhos que muitas vezes a gente pode definir dentro desse campo e vai fazer muitas vezes que a gente também associe coisas, né? Quer ver uma ferramenta que ela é estratégia criativa que a gente pode utilizar? E é uma ferramenta muito básica, faz duas listas. Uma lista de características daquela empresa, daquela marca, né? E uma lista de coisas totalmente dentro do teu repertório, fora do contexto daquela marca. Ou muito ligadas ao gosto do cliente. E cruza palavras. Tenta cruzar palavras. Essa palavra específica com essa com essa. Que muitas vezes vai te abrir
uma potencialidade de dizer, poxa, aqui está um meio, um caminho para eu gerar um posicionamento, definir um nome, enfim, dentro desses campos. Então, é entender que a gente está unindo, que é diferente do que setores, muitas vezes, de organizações como agências de publicidade, muitas vezes fazem, do setor estratégico, setor de planejamento, setor de criação, todo mundo na mesma mesa discutindo. Claro, vai ter momentos que às vezes o setor lá de planejamento vai ter que se debruçar num planejamento específico. E o criativo vai lá olhar para chamadas criativas para uma campanha. Mas, se não trabalharem juntos, gente, vai estar descolado da realidade do que vai ser entregue. Né? E é interessante, porque quando a gente fala de técnicas de pesquisa, eu já falei de Consumer Insights, mas vou pegar, por exemplo, benchmark. As pessoas fazem benchmark errado, porque elas vão fazer benchmark de concorrentes. Você pode pesquisar concorrentes, que é outra coisa que eu já vou falar. Mas benchmark deixa eu entender modelos diferentes de negócio, como funcionam e como é que a gente pode se inspirar para resolver o problema. Eu vou lá na Disney, vejo as filas lá com storytelling e vejo, poxa, olha só. Como é que eu posso melhorar inspirar essa experiência? Exatamente. Uma que eu vejo que é uma ferramenta muito básica, é uma ferramenta estratégica e as pessoas não vêem o potencial criativo, é pesquisa desk, aí sim, de concorrentes. Se você consegue analisar quais são todos os discursos dos concorrentes, os discursos mais comuns, você vai ter um momento muito rico de descobrir que aquele momento, todas as ideias legais que você teve para o projeto já foram usadas e são lugares comuns. Exato. E aí você é jogado na lama, num lugar, tira a criança da sala ou multa. Num lugar perceber que até aquele momento da coleta, dinâmica, os workshops, todos os insights que você tinha, que você achava precioso, não só já foram adotados por um concorrente, mas são um lugar comum do segmento. Sim. E aquilo te coloca num lugar... Você tem que pensar em como ir além. E é um lugar de desconforto, mas você tem que... Criatividade é lidar com desconforto. Lidar com desconforto e lidar com o entendimento de que a gente vive dentro de uma cultura com conscientes coletivos transitando. Então, a primeira ideia, geralmente, é uma ideia que está num consciente coletivo. Se a pessoa que está nos ouvindo ou vendo aqui, né, desenhar uma maçã agora, e é um exercício que eu faço, inclusive no curso de criatividade, talvez quiser dar uma pausa agora, desenha uma maçã, voltou, desenha uma maçã com galho e folha? Geralmente sim. E geralmente nos grupos que eu faço de workshops criativos... Galinha e folhinha, exatamente. Por quê? Porque é algo que está no nosso consciente coletivo. E isso é muitas vezes a primeira ideia, o primeiro insight que eu tenho lá. Nossa, genial. Claro que é genial, porque tu nunca teve ele antes. Então o teu corpo está dizendo, olha, tu é o cara das ideias, né? O Washington Oliveto de Criciúma. Não, mas peraí. Tu vai olhar na internet isso e já tem zilhões, porque faz parte do conceito coletivo das pessoas aquilo. Então, pesquisa desk, conversa, dialoga, prototipa verbalmente, isso tudo é modelos para tu entender como que tu vai também ser um pouco mais criativo. Você falou um ponto interessante, eu não vou entrar em programação neurolinguística, mas assim, ok, as pessoas podem ser mais visuais, mais verbais, e a gente muitas vezes explora muito na nossa área o visual, e é um repertório para a gente trabalhar a criatividade, mas a gente ainda não trabalha tanto redação, e eu tenho visto que trabalhar a redação me ajuda em vários projetos, principalmente porque as primeiras redações são todas ruins, né? E aí, às vezes, tudo bem, dá para usar uma IA para rodar em cima, gerar insight, você volta para a redação, joga de novo, você consegue ter uma troca que muitas vezes sozinho você fica obtuso, embora a IA só reproduz padrão. Né? Quer ver um exercício legal? Escreve uma frase, escreve 2, 3 frases, usando sempre a inicial da mesma letra. Né, eu vou usar D, então Diego dançava devagar, blá, 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 e escrevo. Tenta escrever uma frase ali com mais de 10, 15, 20 palavras que tenha sentido. Porque isso vai sempre te pedir a ter repertório, a ter vocabulário. Né? E hoje com IA eu não preciso ter tanto. Gente, espera lá. Por quê? Tu ainda vai dialogar com o teu cliente, tu ainda precisa gerar esses prompts, tu ainda precisa mandar no negócio, né? E eu gosto muito de trazer uma metáfora importante sobre IA, que é o seguinte: há 20 anos atrás, eu dirijo há mais ou menos esse tempo. A gente, quando pegava estrada sem GPS, e quem é um pouco mais experiente, não vou dizer velho, tá? Um pouco mais experiente, pegava estrada com um guia 4 rodas. Eu tenho um guia 4 rodas da cidade de São Paulo até hoje no meu carro. E é maravilhoso. Se cancelarem o GPS no Brasil, só eu consigo chegar onde eu preciso. E a gente lia a placa.
Então, quando a gente precisava ir para outra cidade e tal, a gente estava atento ao meio, a gente sabia o nome de rua, sabia muito nome de rua, muito número de telefone de parentes, de amigos, de vó, enfim. Decor, né? Decor. O que GPS nos traz? Uma facilidade, um amigo, um parceiro que está ali para qualquer quebrada, ele nos leva, e às vezes leva em quebrada que a gente não quer levar, só que fez com que a gente tirasse o nosso mapa visual da nossa cabeça. Qual é o risco de uma IA se nós olhamos ela sempre como uma dependência, tá? E eu não estou sendo crítico da inteligência artificial, eu estou sendo crítico de uma dependência. Para de fomentar o efeito associativo da nossa mente. Então a gente fica, sim, mais burro. A gente fica mais lento. E tem pesquisa mostrando isso. E já tem pesquisa mostrando. Então a gente deixa de fazer associações. Então não joga fora o velho papel e caneta, usa ela como um recurso de ampliação, traz de volta para o seu contexto, para o seu tom de voz e trabalha em cima e vai ser feliz. É isso aí. Continuando aqui na segunda parte da pergunta do André, e ele falou que eram 2 perguntas do André, antes de entrar na do Douglas. Na sua opinião, por que muitos cases são criativos e muitos outros geram resultado, mas parece que há um número menor onde criatividade e resultado se encontram? Tem muito case para ganhar prêmio, eu acho que esse é o ponto, né? Ganham visibilidade. Ou, geralmente, a estratégia é o encanamento da cidade. Então, às vezes, é muito difícil a gente também expor a estratégia num site ou em algum material mesmo, né? Tem criatividade por trás, mas não tem criatividade na materialização visual, verbal, comunicacional da marca. E também faltam métricas para trazer indicativo do potencial daquele posicionamento que foi criado. Então, às vezes, o estrategista fez lá, né? Tem muito estrategista principalmente às vezes designer de marca, que ele se coloca como estrategista, e eu falo aqui entendendo alguns casos de construtores de identidade visual com a estratégia embarcada e tchau para a marca, né? Tchau para a marca. Ele não vai, tá ali, tá lindo no meu Behance, né? Tá lindo. O cliente tá ali, aumentou as vendas lá, claro, porque ele mudou e talvez está tendo isso, mas e a longo prazo? Como é que ele acompanha? Como é que o branding, de fato, no ad infinito da gestão atua, né? Então, talvez esse estrategista criativo em olhar métricas ou indicadores que ele pode, para aquele cliente que ele já deu tchau, conversar com esse cliente, como é que está tendo, como é que está sendo os pontos de contato, como é que isso está acontecendo, para que ele coloque muitas vezes no Behance dele, né, e ele ainda querendo aplicar um pouco disso, indicadores desse crescimento do cliente, né, e acompanhamento desse crescimento do cliente, porque assim mesmo como a gente cria lá na Metodologia ferramentas e metodologias para marcas ou estratégias, muitas vezes a ferramenta ela está embaixo do solo, né, é o iceberg, né, do invisível, né, do intangível, em alguns casos, mas que movimenta o iceberg, é a raiz que dá nutriente para a árvore, né? É esse intangível que gera uma ponte de tradução para o visível, para o tangível, e talvez trazer um pouco dessas métricas, desses indicadores pode ajudar, e ver como ele pode também tangibilizar ou dar um olhar para os prospectos dele, para os clientes dele, da estratégia, né? Sem revelar a estratégia muitas vezes daquele cliente, porque às vezes aquilo tem que ficar pro cliente, né? E aí você está buscando métricas de aumento de resultado. O problema é que a gente opera no mercado que vai muito para métricas de vaidade. A métrica de vaidade pode ser a premiação, pode ser, cara, assim, ótimo, Adobe, maravilhosa, patrocine a gente, seria excelente. Mas, assim, o Behance virou uma rede social onde você cria, e aí falando de materialização visual, você cria uma dinâmica de se dá likes em algumas coisas e se busca likes fazendo... É um quantitativo, né? E se busca likes e admirações fazendo, de alguma forma, mimetizando trabalhos que já estão ali. Muitos. Então, dificilmente um projeto se destaca quando quebra essa lógica. E eu vou te interromper porque... E, de novo, a gente não é crítico nem a IA nem a Behance, mas é crítico a posturas dentro dessas plataformas. Uma crítica é o seguinte, estamos aqui em São Paulo, né?
tem o MASP, que eu acredito que todo mundo conheça, né? Então vamos imaginar que um artista entre dentro do MASP e a fonte que ele bebe são as obras do MASP. Então ele vai, ao invés de pintar um retrato ou uma paisagem, um cotidiano, ele está repintando as obras que estão no MASP, usando as expressões que estão no MASP. E daí ele vai colocar o trabalho dele no MASP para expor. E daí outras pessoas vão entrando. O que a gente está fazendo? A Lúcia Santaella fala que a gente, quando um qualisigno, um signo, um elemento de linguagem, ele é replicado, ele perde qualidade. O que a gente vê muitas vezes no mercado são pessoas replicando coisas já feitas como tendência dentro dessas plataformas e perdendo uma qualidade. Ao invés desse artista ir para o MASP, ele tem que ir para a rua, ir para Paulista, né? Ir para Augusta, ir para outros pontos da cidade para ver gente. Ao invés daquele talvez estrategista e criativo só ir para um Behance, enquanto uma pesquisa de um bench que ele vai fazer ou alguma coisa específica, vai para a rua, vai para o supermercado, vai ver outras coisas que aquele teu público está consumindo e daí te nutre um repertório para ser um pouco mais diferente dentro dessa estratégia. Mas aí tem a preguiça, e a preguiça não é nova, porque eu vou falar o seguinte, corta aqui, cara, então, acabou na preguiça. Quando eu dava aula na graduação, e assim, é horrível dar aula na graduação. Na pós é muito mais legal, porque a pós também paga mais. Mas a vantagem de dar aula na graduação é que você pega aquelas jovens crianças de 19, 20 anos e você dá uma de professor em cima dela. Aí vem aquela professor, onde encontro referências de embalagem de detergente? Você fala, no supermercado. Porque a pessoa tem a expectativa de que ela vai encontrar um site que vai trazer todas as referências para ela pronto, para ela se embasar. Então, assim, cara, vai no supermercado. A referência pode estar ali. I Love Package, que é um site maravilhoso. Não, mas não tinha na época. Eu sei. E aí entra um outro ponto. E outro também, vai procurar no Google sites de referências de embalagem. Sim. Mas entra num ponto que você falou dessa história de você ir no MASP, aí você reproduz o quadro, e aí você pendura o quadro. Cara, fazer isso não é nem criativo, obviamente. Não acho que criatividade tem que ser a meta por si só, ela não é hermética, né? Mas ao mesmo tempo não é nem estratégico, porque você está reproduzindo algo que vai virando comum e rapidamente vai ficando obsoleto. Né? Então, na tentativa de se encaixar num determinado molde, cai nisso. E eu vejo isso no mercado do mundo do branding, que valoriza aquilo que vai ser disruptivo, mas tem que entender que por trás nem sempre você tem uma empresa disruptiva. Então, encaixar uma solução disruptiva numa empresa que não tem capacidade cultural, não estou falando financeira, às vezes não é o jeito de ser da empresa, que tem outras vantagens. Não vai ter sustentação. Os valores às vezes estão arraigados a um dono e a uma tradição muito forte que a empresa quer falar de inovação, mas ela tem a tradição. E daí tu tá com aquela dualidade de falas que cria uma histeria, né? É isso. E ao mesmo tempo, às vezes a empresa não quer falar de inovação porque tem receio e você vai ter que descobrir formas de trabalhar a inovação ali dentro do que é o próximo passo que aquela empresa pode um incremental, dar, né? Alguma coisa do tipo. E que vai ajudá-la significativamente no mercado dela, mesmo que nunca vai ganhar prêmio. Então, cara, tem segmentos... Eu acho que tem um problema se eu falar assim, tem segmentos em que, aspas, não cabe isso, não é isso. Tem segmentos ou empresas em que é mais difícil e a gente tem que batalhar para dar o próximo passo. Não é se acomodar e falar, nesse segmento não faz sentido, mas é poder unir criatividade e estratégia para gerar um resultado, que é aquilo que a gente busca. De um primeiro passo a gente consegue para outros. Agora vamos para a parte do Douglas, de Balneário Camboriú. Até que, enfim, depois de 2019, estamos respondendo... do Douglas. Cara, se você soubesse quantas Douglas, perguntas você está tem aí daquela ainda. época que a gente não respondeu, porque a gente gravou a última vez, acho que foi em 2018, e a gente coletou um monte de pesquisa no formulário, e aí a gente ia gravar em 2019, e aí deu preguiça, e foi gravar em 2020, enfim. Né? Gostaria de conhecer mais sobre os processos utilizados na construção da marca. E aí, Douglas, tem muita coisa que a gente poderia falar, não vai dar para caber aqui, mas... E entender melhor sobre estratégias de marca. E eu acho que o ponto que a gente vai chegar é o seguinte. E como ligar estratégia ao processo criativo? E aí, mais propriamente, eu imagino que seja do processo criativo de design. Design, né? Traduzir estratégia em design.
eu gosto muito de dizer o seguinte: antes da gente olhar aquele gap mesmo que tu tinha comentado do livro, né, de ter um grande buraco e na verdade eu ter que construir uma ponte, vamos entender que muitas vezes a gente estava trabalhando com vias paralelas, né? Então, talvez esse profissional que vai começar numa área mais de pesquisa, com esses insights e tal, para ter esse olhar em bloco de estratégia, ele já tem que estar conversando com esse profissional que vai trabalhar com o gráfico, o visual, o tangível. Porque eu entendo muito que o processo de tradução, e daí eu enquanto professor, também fui professor na graduação, eu lecionava uma disciplina de semiótica. Semiótica é o estudo dos signos, das linguagens dentro do comportamento de cultura. E eu sempre falava para os meus alunos de design de publicidade que eles eram tradutores de significado. Vamos entender que o designer de marcas, ele é um tradutor de sentido e de significado. Por quê? Porque ele vai pegar linguagens verbais, muitas vezes, que foram construídas pelo estrategista, por um copy ou por pessoas que estão ali numa relação verbal, um naming, por exemplo, né? Que está lá o nome, ele traduz isso para um significado visual, pictórico, né? E tudo mais, cromático. E ele precisa ter um repertório para isso, né? Para, obviamente, beber de fontes onde ele consiga traduzir sentido. Porque se eu falo aqui casa, vocês vão imaginar lá um desenho de casa, uma chaminé, uma janelinha em cima da porta, que geralmente é o que está dentro do nosso consciente. Mas quando eu falo amor, a palavra amor, ela está muito mais consolidada num contexto de cultura. O amor aqui é diferente de um amor, talvez, no México, que é diferente de um amor na Dinamarca, enfim, nos países, assim como luto e outras coisas todas. Entender o seguinte: qual é a cultura que a marca está inserida para que aqueles valores eles tenham potência visual e gráfica. Sim. Sabe? Isso é um ponto interessante. E olhar o quanto as palavras que definem a marca, porque numa tese de posicionamento, num conceito de marca, num DNA, nos atributos construídos, ou até no próprio nome, a gente tem significados. E fazer raízes desses significados e pesquisar na cultura vigente daquela marca, daquele local, o que está traduzindo de elementos, né? Então, assim, se a gente está falando de brasilidade, né, de tropicalizar, ou digamos assim, uma marca, digamos que uma marca internacional esteja vindo para o Brasil. No briefing está lá, tem que tropicalizar essa marca. Tá, ela está vindo para o Brasil, mas ela está indo para Minas Gerais e eu tenho que tropicalizar essa marca. Eu vou colocar arara no negócio? Não. Eu preciso entender qual é a relação cultural que fortalece a regionalidade daquela globalidade da marca. Então, é entender muito isso. O que o signo de dinamismo, né, o elemento de dinamismo que às vezes está lá num conceito, a marca mais dinâmica, que fala com o jovem, está dentro da cultura. Então, moodboards, né, painéis de referência, são os primeiros, digamos, primeiras etapas para essa tradução, né? E a gente sempre, enquanto profissional da área gráfica, principalmente, ou de uma área mais de evidências visuais, ele vai trabalhar com essas traduções de um verbal para um não verbal, né? Ter esse entender. Mas aí é um ponto interessante, porque daí a gente pode falar de dois perfis de empresa, né? Um perfil de empresa como a nossa, que, né, da Sebastiane Rivera, que vem da área de design e foram incorporar a estratégia, e empresas que vêm de uma área de estratégia e pela pressão de que branding as pessoas acabam achando que envolve necessariamente identidade visual, e não envolve, pode envolver, foram desenvolvendo as questões, ou equipes, ou terceiros para desenvolver isso. No nosso caso, ir para a estratégia foi primeiro falar assim, se eu ainda não estou preparado, naquele começo de carreira, para preparar uma estratégia completa, deixa eu definir um DNA de marca, deixa eu definir atributos de personalidade de marca. E atributos de personalidade de marca, se você tem um bom repertório de design, você consegue dizer, esse atributo funciona, pode ser traduzido dentro do nosso, obviamente, contexto cultural, em tais tipos de cores, mesmo que seja várias possibilidades, em tais estruturas tipográficas, em tais tipos de ícones, ou mais geométricos, abstratos, figurativos. Então você consegue, tendo um repertório, traduzir isso. E a primeira método que a gente criou foi esse, tem no workshop que a gente tem do Akira, de como pegar esses atributos e decupar. Inclusive, às vezes, um atributo vai te pedir uma cor mais escura, um outro atributo vai pedir uma cor mais clara. E a tua criatividade vai ter que dialogar ou combinar esses elementos. E aí, quando a gente transformou isso num curso, a dificuldade que a gente enfrentou é que mesmo os profissionais criativos, e aí vem a dependência do computador, acho que a IA pode prejudicar, não tem repertório, porque daí a gente falava assim, né, então você pode usar uma serifa, mas tem vários tipos de serifa. E a pessoa, como assim?
Não, tem vários tipos de serifa. E a gente percebeu que a gente precisou introduzir no curso, e claro, foi bom, uma microaula de repertório, tá? Então, quando a gente fala de tipografia, pode ser com serifa e sem, claro, várias outras, mas quando a gente fala de serifa, tem todas essas, e quando a gente fala de fontes sem serifas, tem todas essas, tem eixo inclinado, tem eixo reto, tem sem eixo, tem humanista. Sim. Então, de repente, a gente percebeu que a gente precisava abrir um leque. Por quê? Porque o designer já viu tudo aquilo, mas ele não consegue nomear. Ele não consegue nomear o tipo de eixo de uma tipografia, ele não consegue nomear o tipo de serifa. E se ele não consegue nomear, ele não consegue articular aquilo num projeto. Não articula, não justifica, não defende, né? Ou seja, falta vocabulário, né? Fica faltando isso. E aí, para quem muitas vezes trabalhava com estratégia, e isso para mim era uma decepção geral, eu já vi muitas empresas fazendo isso, inclusive a gente já foi contratado para fazer identidade visual de empresas que contrataram outra para fazer o posicionamento, que fizeram um trabalho de posicionamento incrível, mas na hora de discorrer na identidade visual era tipo, ó, tem 10 opções de logo, um azul, um vermelho, um verde, um quadrado, um triangular, um redondo e tipo, escolhe aí qual gostou mais. Cara, se a gente fala de tangibilizar, né, a gente tem que levar isso para tudo, para o verbal, para o visual, para outras formas de expressão. E a estratégia a estratégia do designer também é decidir qual que ele vai levar e defender para o cliente. Né? Exatamente. É isso que faz sentido. Porque senão vai acabar ficando no gosto da esposa do cliente, daí não vai ser legal. Mas aí também vira o outro lado, que é virar refém do gosto do designer. Porque nós somos reféns do nosso gosto, por falta de um processo que a gente discuta, como traduzir. Né? E a gente às vezes se encanta pela própria ideia e esse é outro risco. E que daí é importante, por exemplo, se para quem está nos ouvindo, trabalha com uma equipe, joga tudo na parede que foi criado, porque o momento de criar 15, 30 versões é dentro da casa. Cria, joga na parede, risca, né? Tem até uma ferramenta criativa chamada Brainwriting 635, que é uma ferramenta onde tu tem 6 pessoas, 3 colunas e 5 minutos para cada um criar 3 alternativas daquela ideia ou daquela necessidade, né? E aquilo roda, né, em torno de todo mundo das 6 pessoas, e no final tu vai ter um monte de possibilidades que depois tu vai lá e fazer votação, né? Então, agora, se a pessoa está trabalhando sozinha, né, aquele designer que trabalha por conta e tudo mais, talvez crie um pequeno grupo de diálogo com outros profissionais para tu poder dialogar, cola na parede do teu escritório, olha aquilo com mais calma, né, para aquilo amadurecer também, seja autocrítico, né? Avalia aquilo perante os concorrentes, coloca todos os concorrentes, coloca a que tu criou ali, o que tu quer defender, então faça essas validações, né? Que isso é importante. Mas aí tem um problema, cara, que eu vou falar agora, eu vou perder um monte de amigo, um monte de seguidor. Designer não gosta de criar. Designer não gosta de criar, designer gosta de aprovação. Designer gosta da mesma validação que tinha quando era criança e desenhava bem. Ai, como é talentoso. A maior sorte da minha vida foi não ser talentoso no desenho. Né? E, de novo, é uma habilidade que você pode desenvolver. Porque, realmente, assim, a pessoa pega, ela mal cria, vai direto para o computador e tudo bem. O computador é ferramenta excelente. Ela não explora possibilidades. Ela se contenta com a fonte que combinou com o símbolo e leva para o cliente. Quando o cliente reprova, e talvez seja a boa solução, mas quando o cliente reprova de um processo que realmente não está nem estruturado, ele fica p***. Se designer gostasse de criar, e eu não estou falando de levar várias opções, ele mergulharia no processo criativo e falaria, quero mais tempo porque eu quero trabalhar mais nisso, mas ele não quer, ele quer usar as soluções tecnológicas como um todo para reduzir o trabalho dele e não tem paixão nenhuma. Claro que tem um momento que você tem que abandonar o projeto, claro que tem um momento que se você estourar o número de horas previstas, talvez você não tenha lucro, você tenha prejuízo, mas dá para ver muito bem assim, é a urgência de resolver para tirar isso da frente. Isso é a antítese do mergulho criativo. Vamos, já que esse grupo específico gosta de validações, vamos criar uma validação no meio do processo, então. Pensa no pós-moodboard, criar um mapa de um repertório visual, né? Onde tu tem lá, a partir daqueles conceitos da marca, já pré-traduções ou 3 boards indo para caminhos distintos, com paletas de cores, tipografias possíveis, grafismos possíveis e conceitos visuais possíveis, cria 3 boards e faz uma reunião com o cliente.
E antes avalia quais desses se conectam melhor ou não a estratégia, ou a fragmentos diferentes da estratégia. Exato. Porque não tem como um logo traduzir uma estratégia como outro logo. Então, esse daqui favorece um atributo, esse daqui favorece o outro. E discute com o cliente. E daí, talvez o cliente vai dizer, mas eu gostei mais disso aqui. Ele vai falar do gostei, porque é normal da pessoa falar. Mas daí a gente já vai justificando e criando esses diálogos e tu já vai ter já uma pré-definição que talvez te minimize o erro ou te potencialize numa criação futura, né? Sim. Mas talvez seja um ponto aí de meio de caminho que ajude nesse diálogo desse profissional. Perfeito, com essa a gente encerra, não tem mais nada para dizer. E se você quiser saber um pouco mais dos cursos do Diego, acesse o nosso site para ver o curso de gamificação do branding. Foi o tema do nosso último episódio com ele, né? Também de criatividade aplicada. Vou deixar aqui para quem está assistindo no YouTube as redes sociais para vocês seguir e conhecer o trabalho desse cara incrível aqui da Metolude.